O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, item 2, Moisés. Primeira parte da lei de Moisés, a lei de Deus. A lei de Deus, trazida por Moisés, está formulada nos 10 mandamentos. Eu sou o vosso Deus, não tereis outros deuses. Não pronunciareis em vão o nome de Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não mateis. Não cometais adultério. Não roubeis. Não presteis testemunho falso. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis nada do vosso próximo. Segunda parte da lei de Moisés, a lei civil. A lei civil é a lei que Moisés decretou para conter, pelo temor, um povo turbulento e indisciplinado. Para imprimir autoridade às suas leis, Moisés atribuiu-lhes origem divina. Só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. Estas leis tinham caráter transitório. Exemplo da lei civil de Moisés perante o filho rebelde. Se um homem tiver um filho contumaz e insolente, que não está pelo que seu pai e sua mãe lhe ordenam, e castigado, recusar com desprezo obedecer-lhes, pegarão nele e o levarão aos anciãos daquela cidade, e à porta onde se fazem os juízos, lhes dirão: este nosso filho é um rebelde contumaz. Despreza ouvir as nossas admoestações. Passa a vida em comezainas e dissoluções e banquetes. Então, o povo da cidade o apedrejará e ele morrerá. Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, itens 1 e 3, Jesus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Jesus diz ser necessário que a lei de Deus tenha cumprimento integral. A autoridade de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Quanto às leis de Moisés, ele as modificou profundamente. Entretanto, não disse tudo. Jesus limitou-se, respeito a muitos pontos, a lançar germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia novas ideias e novos conhecimentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, itens 5 a 7, o Espiritismo. O Espiritismo vem revelar por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo.
como uma das forças vivas e atuantes da natureza, a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. O Espiritismo é a obra do Cristo que preside a regeneração que se opera. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés sua personificação. A lei do Novo Testamento tem sua personificação no Cristo. O Espiritismo é fruto do ensino dado pelos Espíritos em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão de intermediários. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, item 8, a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. A incompatibilidade aparente entre essas duas ordens de ideias provém da observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. A ciência deixando de ser exclusivamente materialista, e a religião deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, se prestarão mútuo concurso. O traço de união entre a ciência e a religião está no conhecimento das leis imutáveis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, a fé dirigiu-se à razão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, itens 9 a 11, instruções dos Espíritos, a nova era. A nova era, por um Espírito israelita. Moisés tinha a missão de tornar o Deus único conhecido. Os mandamentos de Deus, por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao adiantamento dos povos que ele se propunha regenerar. Era-lhes necessário uma religião com representações semimateriais, como a religião hebraica. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, a moral evangélico-cristã. O Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. A nova era pelo Espírito Fênelon. Depois da luz viva do advento do Cristo, voltaram as trevas. A ciência que conduziu-vos ao bem-estar material revertia em proveito do espírito das trevas. O reino do Cristo, passados 18 séculos, ainda não veio. Agora, os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé. A revolução que se apresta é antes moral do que material. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Vós, os apóstolos da paz universal, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Santo Agostinho, pelo Espírito Erasto. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Quando entregue aos maiores excessos, compreendeu que a felicidade estava a lures
que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Desde então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Hoje, chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu ardoroso disseminador do Espiritismo. Nota sobre Santo Agostinho, Allan Kardec. Na Terra, Santo Agostinho apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso, sem deixar de ser um apóstolo cristão.